Boa noite, irmãos, graças e paz. Abra sua Bíblia no Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Oremos. Pai, eis aqui a tua palavra, sagrada, inspirada, firmada nos céus. Concede-nos graça, que o teu Espírito Santo tome este ambiente, nos leve as nossas mentes cativa a ti, para que possamos aprender de ti mesmo, da revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fala conosco, em nome de Jesus. Quem não ouviu falar ou quem nunca leu o Salmo 91? Talvez em uma barbearia, em um estabelecimento, numa boleia de caminhão. O Salmo 91 é um salmo muito mistificado, escrito à torta e à direita, em vários ambientes, em vários lugares, dentro dos centros de Umbanda, de Candomblé. O Salmo 91 está, talvez, um dos mais famosos, perdendo talvez para o 23, o Salmo 23. E até quinta-feira eu tinha uma outra palavra para compartilhar com vocês, e o Senhor na quinta começou a me trazer este salmo. Eu não queria muito pelo trabalho que é ministrar, por mais que seja simples. Primeiro porque nós não sabemos quem é o autor deste salmo. E também nós não temos informações do contexto desse salmo, por que foi escrito, em que momento foi escrito. Quando nós temos isto de informação, ajuda o desenvolvimento. Mas este salmo ele é muito interessante em si,
Porque este salmo ele trata de verdades, ou de uma verdade global com o ser humano, conosco. Foi para Israel e também é assim para conosco. Por quê? Porque ele lida com situações diversas. E este salmo ele vem hoje para nós, porque eu tenho sido muito solicitado por pessoas e tenho visto o sofrimento humano, e tenho visto a luta, e tenho visto a dor humana de homens, de mulheres, de líderes, na mente, na saúde, nas finanças. E este salmo ele vai trazer-nos uma coisa que é muito clara aqui, que de tudo que eu expor para vocês nessa noite, que você guarde, que no Senhor nós estamos seguros. No Senhor nós estamos seguros. E eu quero dividir esse salmo em 4 partes, de uma forma didática. A primeira parte desse salmo, o salmista ele vai mostrar quem Deus é. E quem Deus é já passa a ser mostrado por meio de figuras, de termos, de imagens que eles vão usar, porque você sabe que isto é uma poesia. E ele vai se apegar à poesia hebraica para comunicar. E ele começa dizendo quem Deus é. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. E quem Deus é? Aqui ele diz que Deus é o Altíssimo. Ele diz que Ele é o Onipotente, que Ele é o refúgio e Ele é o baluarte. Quando ele fala que Deus é o Altíssimo, pegando um termo pagão que os reis usavam para si, o salmista emprega este termo para Yahvé, dizendo que Ele é o Altíssimo. Agora é necessário que esse texto ele começa com um artigo definido: o que habita. E é até lógico, porque se eu e você, nós não habitarmos no esconderijo do Altíssimo, nós podemos ser desintegrados a qualquer momento. Porque este inimigo que vai ser revelado neste salmo não está para brincadeira. Muito se fala do inimigo com desdém, com tons de superioridade. Você tem uma ideia, quando Daniel desceu para responder a oração, o anjo desceu para responder a oração de Daniel, e que o príncipe se opôs a ele, Satanás se opôs a Daniel. O texto diz que ele não ousou insurgir palavras difamatórias, mas disse: o Senhor te repreenda. E nós vemos hoje um monte de pastores usando termos que pisa no diabo, que vai pisar na cabeça do diabo, que vai, se você for lá, ele vai expulsar. Isso não é a teologia bíblica. Porque nós precisamos primeiro habitar no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. A palavra aqui onipotente você já deve ter ouvido, é o El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos ter a consciência e habitar em Deus e buscarmos a Deus, porque Ele é também refúgio e baluarte.
Deus é apresentado de início dessa forma, como Altíssimo, onipotente, refúgio e baluarte, que na verdade ele vai usar esses termos, mas ele está dizendo a mesma coisa. Você não precisa se apegar aos termos, mas a verdade que está contida no texto: nós precisamos estar em Deus, seguros no Senhor. E agora, no versículo 3, nós vamos ver quem é o nosso inimigo, ou quem era o inimigo de Israel. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O inimigo, ele trama. O inimigo, ele tem imaginações, ele maquina situações e, como um laço, está mirando o seu alvo, como um predador, querendo atacar a sua presa. Ele está à espreita e ele está preparando este laço. O inimigo, ele conhece a nossa estrutura. Eu costumo dizer, e entendo teologicamente, que Satanás, ele é um potencializador da nossa natureza humana. Porque nós somos pecadores, nós temos a corrupção em nosso coração. E ele tem como acelerar esse processo, ele tem como aguçar, ele tem como trabalhar em cima das nossas deficiências. Mas a promessa de quem Deus é que diz: Ele te livrará deste laço. E não somente isso, da peste, da doença, do ataque agressivo e violento. Satanás não é um ser romântico. Satanás atenta contra o rei Davi, se eu não estiver enganado, capítulo 21 de 1 Crônicas, porque nós achamos que o maior pecado de Davi fora o seu adultério. Não, o maior pecado de Davi foi quando ele faz a contagem, ele faz o censo de Israel. Davi queria saber quantos soldados ele tinha à sua disposição. E diz o texto que Satanás intentou contra Davi para ele fazer o censo de Israel. E diz o texto que ele cometeu grande transgressão. Quando nós deixamos de buscar auxílio em Deus, e Satanás o inimigo sempre vai tentar nos levar a sermos independentes de Deus. Assim foi com Eva e Adão no pecado original. Come desta árvore, porque se tu comeres, tu serás igual a Deus. Mas Deus disse: não comerás. Havia uma ordem expressa, havia uma obediência a ser cumprida. Mas sempre haverá uma sugestão no nosso caráter, sempre haverá uma sugestão de sermos independentes de Deus. Vimos isso na minha última pregação. Transforma, Jesus, estas pedras em pães. Já que estás com fome, já que se tu és o Filho de Deus, não precisa tu dependeres do Pai. Vai lá e transforma as pedras em pães e te satisfazes. Se satisfaça do pão. Ou também, se o Senhor não quiser se satisfazer do pão, o Senhor sobe aqui no pináculo do templo e se joga aqui embaixo, para que todo mundo veja a exibição que vai ser, porque Ele vai dar ordem aos teus anjos para que te guardes, e tu vais descer sendo sustentado por anjos, tu vais descer levitando, e aqui no templo, nesse movimento diário, tu vais ter uma glória. Mas também, se tu não quiseres, leva ele a um alto monte e diz: olha, te dou todas as glórias desse reino. Se tu prostrados
me adorares. Sempre a nossa natureza, sempre o nosso inimigo vai tentar nos levar para caminhos de independência do próprio Deus. Em outras palavras, faça provisões para você mesmo. Não precisa depender de Deus. No versículo 4, ele diz: veja quem Deus é. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguros. A sua verdade é pavês e escudo. Ou seja, Deus apresentado como uma ave. Nós não sabemos que tipo de ave o salmista está se referindo, mas ele está dizendo que Deus, como uma ave, ele vai acolher os seus filhotes. Nós estaremos seguros em Deus, porque agora o salmista vai apresentar quem é o inimigo e como é que ele trabalha. Versículo 5: não te assustarás do terror noturno. Possivelmente, na mente do autor, haviam muitos deuses na Síria e na Babilônia. Havia o Deus temível, chamado Marduk, que era o Deus da sombra da morte, que causava pavor em toda a Síria, em toda a Babilônia. E todos temiam a este Deus, que era conhecido como o Deus da morte. E trazia pavor, terrores noturnos. As religiões mais místicas, elas fazem seus trabalhos de derramamento de sangue com animais, geralmente de madrugada e à noite, porque eles têm uma crença de que na madrugada os espíritos serão liberados para fazer o ataque das vítimas a quem eles estão sacrificando. Eu conheço disso. Então, esta crença, ela é milenar. E quantos cristãos têm sido assolados em suas emoções, porque o texto diz: não te assustarás. Quanto crente assustado, quanto crente desesperado, quantos crentes estão desesperados nas suas emoções. Quantos cristãos estão com as suas emoções destruídas, com medo? O medo tem sido um pavor dominante, escravizante, paralisante. O medo tem tocado a vida dos santos. O medo da vida, o medo da morte, o medo da segunda-feira, o medo de ter filho, o medo de perder o filho, o medo de perder o cônjuge. Medo tem sido participante das nossas emoções. Os psicólogos aqui presentes, que o digam como é que andam as suas agendas, porque as pessoas estão com medo. Mas não somente este inimigo ataca à noite, nem da seta que voa de dia. Seta e flecha são a mesma coisa. Nem da seta que voa de dia. Vivemos um texto mais próximo, uma frase mais próxima que nós podíamos interpretar essa segunda frase desse texto, que nós não deveríamos temer a bala perdida por causa da violência, porque nós podemos ser atingidos a qualquer momento. A seta, flecha que é atirada a ermo, sem direção. Nós podemos ser flechados, nós podemos ser alvos, tanto no terror noturno, como a pleno sol caustigante. Este inimigo, ele trabalha nos dois polos. O inimigo, ele busca atacar-nos tanto na madrugada, na escuridão da noite, como ao sol do meio-dia.
É um inimigo que não mede quando ele quer atacar. Nem da peste que se propaga nas trevas. Doenças, pestes, doenças. Nem da mortandade que assola ao meio-dia. Observe, nós passamos por uma pandemia. Nós podemos nos aproximar desse texto com propriedade. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas eu fiz cerimônias fúnebres junto com o pastor Adriano, sozinho, só numa semana eu fiz 3. Vimos as pessoas morrendo do nosso lado, amigos. A peste. E muitas vezes nós não atentamos para esta verdade. Mas agora, nós podemos ver que esse inimigo, ele não está para brincadeira. E essa mensagem, ela tem como intenção principal de trazer-nos um alerta que nós precisamos desesperadamente do Senhor. Nós não podemos brincar. Nós não podemos brincar com esse inimigo. E aí no versículo 7, ele diz: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Uma terceira verdade. Nós podemos não só ter o diabo, o inimigo, como contra nós, mas se nós não habitarmos no Senhor, nós podemos ter o próprio Deus contra nós. Porque o texto está dizendo que caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Deus punirá o ímpio. Deus não terá o ímpio por inocente. Estamos muito românticos com esta mensagem. É uma geração que não tem absoluto. Estão dizendo que inferno não é inferno. Se você lê os evangelhos, a segunda coisa que Jesus mais falou no seu evangelho foi sobre o inferno. Nós estamos muito românticos, nós estamos muito tranquilos. Os sinais já estão sendo mostrados. Nós precisamos desesperadamente nos arrepender. Nós precisamos entender que é somente aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, que habitam à sombra do Onipotente, descansará. E quem não habitar na sombra do Altíssimo, quem não estiver habitando em Deus, será punido. Porque Deus punirá o diabo e o ímpio, e lançarão todos no lago de fogo e enxofre. Versículo 9. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Para aqueles que estão no Senhor, o Senhor está garantindo livramento. O Senhor está garantindo paz. O Senhor está garantindo o livramento deste inimigo, desta praga, desta sentença, desta peste, desta flecha, deste passarinheiro.
E ele diz: eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Quando nós, lendo esse versículo 13, observe que ele está dizendo que o inimigo é como um leão. Quando a gente lê 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, diz que o diabo anda ao nosso derredor como um leão, procurando alguém para devorar. Você já presenciou um leão enjaulado, ávido para se alimentar? Você já assistiu em algum noticiário como é que o leão fica quando ele está com fome, quando ele está ávido para atacar? No início dos anos 2000, estávamos vindo de um culto aqui no shopping Guararapes. Poucos vão lembrar desse episódio trágico. Havia um circo que estava funcionando no estacionamento do shopping Guararapes. O pai pega seu filho num dia de domingo, separado da mãe, e vai passear com seu filho no shopping Guararapes. O leão, havia uns 4 ou 5 leões dentro da jaula. Ele pega a sua pata, pega a criança, traz para dentro da jaula. A criança já entra sendo quebrada com os seus ossos. E ele mata a criança. Quando eu passo, vindo do culto, policiais estavam à frente do shopping, mataram os leões. Alguém se lembra disso aqui? Alguém tem noção dessa notícia? Início dos anos 2000, assim que o shopping começou a funcionar. Eu não queria usar esse exemplo, mas é mais ou menos isso. O inimigo ataca e vai puxar para poder nos destruir, para acabar com a nossa vida. A gente precisa entender que isso não é uma verdade. Eu não estou aqui falando de mais ou de menos. Eu estou falando que o texto está dizendo que ele, como um leão, ele está procurando alguém para devorar. Ele está à espreita, ele está armando o laço, ele está querendo atirar, ele está querendo. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 12, que ele não ignora os desígnios de Satanás. Nós podemos dizer que com esse verso 13, nós temos a briga de leões. É uma apresentação poética de que existe uma realidade muito feroz e violenta, mas a promessa é que tu pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Essa palavra serpente está ligado à mitologia, onde pode ser aqui um dragão. Se eu e você, nós assistimos Caverna do Dragão, tinha um dragão chamado Tiamat, que tinha 7 cabeças. Ele ficava entre a parte da terra e do mar. É exatamente dentro dessa premissa que esse texto está sendo decorrido. Mas está dizendo que nós seremos vitoriosos sobre estes leões, sobre estes demônios, porque existiam leões que eram tidos como demônios na Babilônia, que traziam terror e atacavam o povo. A quarta verdade, versículo 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei.
Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. A partir do versículo 14, o salmista finaliza este salmo com promessas. Promessas que são gloriosas. Dizendo que este Deus vai agir na vida do seu povo com feitos extraordinários. Abra sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 12, por favor. Vou começar a pregar agora, irmãos. Eu precisei apresentar esse salmo para vocês, para nós entendermos um feito do nosso Senhor Jesus. Colossenses capítulo 12, versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Temos duas verdades gloriosas a respeito da nossa vida e com este forte inimigo. Primeiro, o Senhor Jesus, na sua cruz, cancelou o escrito de dívida. Escrito de dívida era um documento, uma cédula, um documento, que listava todos os nossos delitos, todos os nossos pecados. Alguns comentaristas dizem que este escrito de dívida era colocado sobre a cruz daqueles que estavam sendo crucificados. Outros dizem que este documento ficava na casa da pessoa que tinha cometido o delito e lá estava a lista de todos os seus delitos. A primeira verdade é que Jesus, ele cancelou este escrito de dívida que constava de ordenanças contra nós, encravando na cruz para nos trazer uma liberdade que o pecado não conseguia nos trazer. Entenda, Jesus, ele assumiu o nosso lugar, ele assumiu o nosso pecado, ele cancelou esse escrito, porque havia uma dívida a ser paga, nós éramos devedores, então ele cancela essa dívida, ele cancela esse escrito de dívida, morrendo na cruz, encravando na cruz, porque ele diz que quando eu for pendurado no madeiro, atrairei todos a mim mesmo. Mas não somente isto, com relação ao inimigo das nossas almas, o Senhor também trouxe uma resolução. Disson, por gentileza, projeta Evangelho de João, capítulo 12, versículos 31 e 32, por favor. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra,
atrairei todos a mim mesmo. 33. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Quando li esse texto, eu vi que o diabo foi expulso do céu e agora estava sendo expulso do mundo na cruz. Na cruz. Ele disse, está na hora do príncipe deste mundo ser expulso. Jesus não só resolveu o nosso problema com Deus com relação ao pecado. Não quero entrar nessa ênfase, mas precisei construir para você chegar aqui. Mas ele resolveu um problema com o diabo. Porque o diabo detinha as chaves da morte e do inferno. O diabo aterrorizava homens e mulheres impiedosamente. O diabo, ele barrou Paulo no caminho em 1 Tessalonicenses 2,18. Quando Paulo foi ter com a igreja, ele disse que, olha, o Satanás nos barrou no caminho, Paulo não pôde ter com a igreja. Vai dizer em Tiago 4,7 que nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Em 2 Coríntios 11,14 vai dizer que ele se transforma em anjo de luz. Ele se transforma para poder nos tentar e nos destruir. Ele vai dizer em Coríntios que ele tenta sexualmente o cônjuge daqueles que se separam, que se abstêm sexualmente por muito tempo. Ele diz que o diabo vai tentar esse cônjuge, que vocês podem se abster sexualmente para se dedicar à oração, mas não por muito tempo, para que Satanás não vos tente. Satanás, Paulo discorre praticamente o capítulo 6 de Efésios para falar de suas armaduras, para falar dos seus ataques, dos seus dardos inflamados. Paulo, quando estava para morrer, lá em 1 Timóteo no capítulo 4, ele vai dar uma declaração dizendo assim: eu sei que estou sendo entregue como oferta de libação e que a minha hora é chegada, mas o meu Deus me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Paulo tinha uma consciência de que o maligno não tinha autoridade sobre a vida dele, porque o seu escrito de dívida havia cancelado, porque ele disse, não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque no Salmo 91 vai dizer assim, porque aquele que se apegou a mim com amor, eu o livrarei. Eu o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade de vida e lhe mostrarei a minha salvação. Como nós poderemos ser salvos? Primeiro, o Senhor cancelou a nossa dívida com o pecado, satisfazendo a ira de Deus, recebendo no seu corpo a justiça de Deus, a ira de Deus sobre ele, porque ele foi moído e traspassado por nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Foi lido aqui nesta noite. Então, algo mais dramático vai acontecer no versículo 15 do capítulo 2. E despojando os principados e as potestades. O apóstolo Paulo está usando uma linguagem que a igreja conhecia muito bem. Quando um general romano saía para a guerra, para a batalha, para poder lutar contra reis, príncipes, ele saía para esta batalha, e quando ele vencia o inimigo,
ele voltava com os espólios e com os despojos que ele conseguia, chamado de o triunfo romano. Você pode pesquisar sobre isso. O triunfo romano é quando o general, montado em seu cavalo, vindo da batalha, pelas ruas de Roma, celebrando a sua vitória. E ele vinha muitas vezes com escravos, subjugados, espólios, ouros, crianças, posse da terra, e saía sendo ovacionado pelas ruas de Roma, porque se tornara vencedor. Isso chama-se o triunfo romano. E o texto está dizendo que Jesus despojou os principados e as potestades. Porque no capítulo 1 dessa mesma carta, no versículo 13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus foi lá como este grande general imponente. Foi lá no terreno do inimigo, vencendo, porque nesse mesmo capítulo 1 diz que ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Nós estamos falando de um grande general que pegou o inimigo e deixou desnudo, que venceu o inimigo, mas não somente isso. E as potestades publicamente os expôs aos desprezos, triunfando deles na cruz. O inimigo, para ser expulso, se confirma nessa passagem aqui. Muitas vezes, o general pegava a cabeça do príncipe, montado em seu cavalo, galopando com toda a maestria que ele poderia, e saía mostrando para Roma que ele fora o vencedor da batalha. Paulo está dizendo que Jesus despojou principados e potestades, que ele aniquilou Satanás, e que se nós olharmos para trás, há mais de 12.000 anos, nós podemos olhar e ver esta cena. Jesus como um grande Senhor, com os espólios, sendo ovacionado, com a cabeça do inimigo, do príncipe deste mundo em suas mãos, e ele vai marchando triunfantemente. Não é à toa que João o descreve que quando ele vier na sua segunda vinda, ele vem montado em um cavalo branco e na sua coxa estará escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Porque ele já cumpriu plenamente a aniquilação de Satanás e os expôs publicamente. Todos podiam ver a cabeça do príncipe está decepada, porque o grande general, o Senhor dos exércitos, marcha vitoriosamente, porque ele disse que na cruz expulsaria o príncipe desse mundo. Um dia Satanás fora expulso do céu, agora em Cristo Jesus ele foi expulso do mundo. Que Jesus extraordinário. Que Jesus extraordinário. Olhe para trás e veja que a vitória que o Senhor te deu e me deu são indizíveis e impagáveis. E nós deveríamos e poderíamos fazer é levantar dos nossos bancos, jogar nossas faces no chão
e dizer: a Ele a honra, a Ele a glória, general perfeito. Por que você está com medo? Por que o terror noturno ainda te perturba? Por que tanto remédio? Por que tanta angústia? Por que tanto desespero nessa alma? Por que tanta oscilação? Primeiro, se você habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, você descansará. Isso não é uma utopia. Essa palavra está firmada nos céus. A vida cristã não é só pancada. Tem. Irmãos, para preparar esse sermão, viu, pastor Adriano? 2 dias de pesadelo, irmãos. Disse: nunca mais prega esse salmo. Fui estudar isso aqui de madrugada, irmão. Fui pesquisar, era demônio de todo lado, pesquisando o nome desses negócios aqui. 2 dias com pesadelo. Eu falei para minha mulher: minha irmã, não fale nem comigo esses 2 dias, que eu estou fora do ar. Fale comigo não, que eu estou uma angústia. Sabe por quê? Qual foi o versículo que Satanás usou para tentar Jesus? Dos 150 salmos, ele escolheu o Salmo 91. E diz: olha, lança-te aqui abaixo, porque o Senhor vai dar ordem aos teus anjos para que te guardem. Ai, por que ele usou o Salmo 91? Você acha que porque ele não tinha salmo para usar? 150 salmos, irmão. É porque ele sabe a verdade contida nesta palavra. Só que ele esqueceu de falar e não esqueceu de dizer o restante do versículo, que é o 13. Calcarás. Posta por favor para mim disso, 91:13, por gentileza. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Por que ele não cita o restante? Porque ele é debochado. Disso, posta Romanos 16:20. Olha que extraordinário. E o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Se a gente olha para trás, para 2000 anos atrás, a gente vê o Santíssimo General, o Senhor dos Exércitos, vencedor, triunfante, com os espólios, com o inimigo despojado e vencido. Se a gente olha para o futuro, o que está escrito, que em breve o Deus de paz esmagará a Satanás sobre os vossos pés. A promessa do Salmo 91:13, me parece que Paulo está lendo e foi inspirado pelo mesmo texto. Subjugado. Isso aí não é para você sair gritando: vamos agora pisar o diabo. Não é isso que o texto está dizendo. É Cristo que esmagará a Satanás. Quando ele for lançado no lago de fogo,
enxofre. Meu irmão, minha irmã, vamos ficar de pé. O Senhor cancelou o nosso escrito de dívida. O Senhor começou uma obra na nossa vida. E Ele disse que aquele que a Ele se apegou com amor vai glorificar, vai salvar, vai dar longevidade de dias e vai mostrar a salvação. E a nossa salvação está em Cristo Jesus. A verdade é, se você não está em Cristo, se eu não estiver em Cristo, corremos seríssimos perigos. Este impiedoso ser, um dia, pediu a Jesus para cirandar a vida do apóstolo Pedro. E Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, Satanás me pediu para cirandar contigo, para te moer como trigo. Mas eu roguei ao Pai por ti. Meu irmão, contra o diabo não tem um bom aqui. Jesus venceu o diabo. Na tentação como um homem. Na cruz como um Deus. E vai pisá-lo como um rei. Porque esse é Jesus, o Cristo. Mas é só para o que habita. É para aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso que urge que nos convertamos ao Senhor. Se você não for convertido, você pode ser flechado, receber uma peste. O laço do passarinheiro pode te pegar a qualquer momento. Você pode ser vítima da mortandade que assola ao meio-dia. Porque somente para o que habita. Porque vai cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu verás o castigo dos ímpios. O privilégio é para o que habita. Se nessa noite você não é nascido de novo, eu lhe dou uma dica, como ministro do Evangelho de Jesus Cristo. Simples ministros, entregue sua vida ao Senhor. Eu não sei porque o Senhor me deu esse salmo. Mudou todo o percurso da minha semana. Mas uma coisa é certa. Você precisa urgentemente nascer de novo. E entregar a sua vida a Jesus. Porque na carta aos Colossenses ele vai dizer assim: porque a nossa vida, porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus, nas regiões celestiais. Aqueles que têm a vida oculta em Deus, como João vai dizer que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. O nascido de Deus, somos tentados, somos afrontados, somos perturbados, como foi lido. Mas tocar para a destruição, não. Tocar para acabar com a nossa vida, não. Porque o general, o Senhor, já o aniquilou na cruz. Os nascidos de Deus, o maligno não toca. Somos uma igreja triunfante por causa de Cristo.
Jesus pagou o preço necessário pelo pecado e subjugou o diabo. E em breve o Deus de paz, muita gente perturbada nessa noite. Porque o diabo, eu vejo o diabo, porque eu vejo demônios, porque eu vejo Satanás. Pare com isso. Veja o Senhor montado no seu cavalo, reinando soberanamente. Tu pisarás a serpente, tu pisarás a áspide, tu pisarás o dragão, tu serás vencedor por meio de Jesus. Não é por meio de um movimento humano. Nós somos vencedores pela autoridade que foi dada. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Não resta autoridade nenhuma. Satanás está aniquilado na vida do crente nascido de novo. Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, toda mente perturbada com o terror noturno, com a peste, com o medo, com as flechas, com os dardos inflamados, traz a luz a essa consciência. Tira do quarto escuro, tira essa consciência e revela ao teu filho a luz do Evangelho de Jesus Cristo. A luz do Evangelho de Jesus. Ó Senhor, abençoa a tua igreja. Revela-te, Jesus, Espírito Santo. Isso é revelação. Não é na força do braço, do grito, da palavra humana, mas é da tua palavra, Senhor. Converte os nossos corações a ti mesmo e nos faz sairmos correndo para ti, para habitarmos em ti, para vivermos descansados em ti, Senhor. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Oh Senhor, traz paz à alma aflita. Liberta aqueles que estão sufocados, a mente acelerada, agitada, Senhor, que estão em desespero, que vive, Senhor, sem saber como vai ser o amanhã. Oh Pai, no nome de Jesus, estabelece a tua graça. Toda obra maligna, Senhor, que porventura seja estabelecida neste lugar, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Que seja desfeito, que venha a tua paz, na autoridade do nome de Jesus. Sejam quebradas todas as cadeias do diabo, todos os grilhões, todos os dardos inflamados. Levanta esse povo com a tua glória, no poder do Espírito Santo, e estabelece a tua unção, que quebra o jugo, que quebra os grilhões. Porque, Senhor, a profecia sobre ti é que o Espírito do Senhor está sobre mim, para pregoar o ano aceitável do Senhor, para pôr em liberdade os oprimidos, para dar vista aos cegos, para libertar os cativos, e a pregoar o ano do Senhor. É chegado o ano do Senhor, o ano da vingança do nosso Deus chegará, mas aqueles que estão em Cristo estão mais que seguros. Os que estão em Cristo estão mais que seguros. Obrigado, Pai, por esta obra indizível, gloriosa, eterna e poderosa.
Louvado seja o nome do Senhor. Você pode sentar.